Os maiores conquistadores das suas épocas, você sabe quem eles foram? Quais foram seus principais feitos e conquistas? Não? Então vem conferir comigo nesse vídeo quais foram os maiores conquistadores da história da humanidade. Olha só, uma observação antes da gente começar a lista em si, é que eu vou explicar pra você rapidinho como a equipe aqui fez pra montar essa lista com esses nomes específicos. Os nomes citados aqui estão listados pela quantidade de territórios que cada um conquistou no seu período de atividade. A lista se baseia principalmente nisso. Ok, então dito isso, bora pra lista. 7º lugar, Napoleão Bonaparte. Desde cedo, Napoleão já demonstrava o gênio militar que ele viria a ser um dia. Ele sempre foi ambicioso, com grande espírito pela conquista. Tudo isso o fez sair vitorioso pela maior parte das batalhas que ele lutou, podendo se contar nos dedos o número de derrotas que ele teve. Ele vem de origem humilde, conquistando sua fama pelo seu próprio mérito. Com 24 anos, ele já era general, lutando contra todos os maiores impérios do seu tempo e conseguindo a vitória na maior parte das batalhas. O sonho de Napoleão era dominar toda a Europa, colocar tudo ali sob comando seu e de Paris. E bem, ele quase conseguiu. Todas as batalhas da era napoleônica tinham uma escala gigantesca, com gigantescos exércitos enfileirados em rota de colisão para resolver os conflitos ali da sua própria nação. No fim, todas as batalhas eram simplesmente brutais. E sem dúvida, Napoleão entrou para a história da França e do mundo todo como um dos maiores líderes que o mundo já viu. 6º lugar, Adolf Hitler. Em 6º lugar, a gente tem aqui o homem que talvez seja o sinônimo do mal absoluto. Mas mesmo sendo completamente sanguinário e cruel, Hitler ainda assim foi um dos maiores conquistadores da história da Terra. Ele foi o único líder dessa lista que não comandou ali diretamente os seus exércitos, mas mesmo assim ele foi a figura central na construção da armada nazista. O exército alemão não era nem de longe o mais poderoso, nem o que possuía as melhores armas na época da Segunda Guerra Mundial, mas com a estratégia certa, eles conseguiram feitos assim extraordinários, conseguindo subjugar os exércitos e aumentar o seu domínio e influência por toda a Europa. E toda essa força contava com a imagem central de Hitler à frente de tudo. Sendo dele um dos governos mais sanguinários do mundo, Hitler levou à morte mais de 12 milhões de pessoas somente em campos de concentração e extermínio. Mas enfim, todo o território conquistado por Hitler, ou pela figura central dele, o fez ficar aqui na nossa 6ª colocação de maior conquistador da história. 5º lugar, Átila, o Huno. Com um estilo de conquista completamente feroz e brutal, o rei dos Hunos teve uma campanha expansionista tão grandiosa e bem-sucedida pela Europa, que ficou conhecido na história como o Flagelo de Deus. Esse título aí é pra poucos, hein? Todos os seus principais domínios ficavam ali na região da atual Hungria. O Átila possuía um império tão grandioso que todos os outros grandes impérios da época, sejam do Ocidente ou do Oriente, temiam combate direto com ele. Os exércitos sobre o domínio de Átila foram dos responsáveis pela queda do antigo Império Romano, sendo conhecidos por dominar quase todas as regiões ali de planície da Europa. Mas eles não se contentaram só com isso não. Eles também pilhavam e saqueavam outros povos bárbaros da época, conseguindo fazer muitos escravos nessas regiões. Enfim, todo o território conquistado por Átila o fez ficar aqui no nosso top 5 de maior conquistador da história da humanidade. 4º lugar, Ciro o Grande. Ciro II, ou também conhecido como Ciro o Grande, foi o líder responsável pela criação do Império Persa, sendo a figura central responsável por dominar e conquistar terras que iam desde o atual Afeganistão até o Mediterrâneo. Mas apesar de tudo, os registros históricos mostram Ciro como um homem íntegro e até generoso, sendo um líder realmente amado ali pela sua população. Dentre todos os seus feitos grandiosos, temos aqui a conquista da Lídia, da Suméria, da Babilônia e talvez o fato na qual ele mais seja lembrado por fazer, a libertação do povo judeu que se encontrava cativo na Babilônia, e também a devolução de antigos territórios ao povo de Israel. Todo o território conquistado pelo Império Persa, pela liderança de Ciro, o fizeram ficar aqui na nossa 4ª colocação como o maior conquistador da história. Mas calma aí, antes da gente entrar no nosso top 3, se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Por aqui a gente tem fatos e curiosidades diariamente, especialmente para você. Medalha de bronze, 3º lugar, Tamerlão. Sendo um dos últimos grandes conquistadores da Ásia, Tamerlão foi responsável por restaurar parte da glória ali do antigo Império Mongol. Ele era um grande estrategista desde cedo, se destacando por conta ali da sua genialidade de fato. E para ascender o poder e se tornar um Khan, dizem ali alguns relatos que talvez ele havia simulado um parentesco com uma antiga figura lendária do Gengis Khan. Mas o parentesco de fato nunca foi comprovado. Ele também era conhecido como Timur, o coxo. Mas a outra característica que fazia ele ser lembrado era a sua crueldade. Um feito que só de longe demonstrava o quão sanguinário era Tamerlão foi a ocasião após a Batalha de
Panipat, na Índia, em 1398. Nessa ocasião, ele ordenou o massacre de mais de 100 mil soldados indianos e também de outros habitantes de Delhi, além do completo saque e destruição da capital da Índia, levando furtado até mesmo os elefantes de combate da cidade. Todo o território conquistado por Tamerlão o fez entrar aqui na nossa terceira colocação, com a medalha de bronze de maior conquistador da história. Segundo lugar, Alexandre o Grande. O grande líder Alexandre é, na verdade, originário da Macedônia. Ele já era rei aos 20 anos, com certeza teve o seu nome gravado na história como um dos maiores líderes militares da história da Terra. Alexandre foi o líder da Macedônia depois do seu pai. Para você que não sabe, o povo macedônio habitava ali o norte da Grécia, compartilhando muitos traços da sua cultura com os gregos. Mas foi a partir da liderança de Alexandre que esse povo e essa cultura começou a se expandir ali ao redor do mundo. Mas apesar de tudo, Alexandre o Grande não viveu muito. Ele morreu antes dos 33 anos. Mas mesmo assim, com um período curto de vida, ele marcou seu nome na história, conquistando terras que se estendiam desde os Balcãs, na Europa, até a Índia, na Ásia, além de também somar ali territórios no Egito e no Afeganistão. Por esses feitos, Alexandre fica com a nossa medalha de prata na lista de maiores conquistadores do mundo. Em primeiro lugar, bora lá, rufem os tambores. Acho que você já sabia dessa, né? Em primeiro lugar, a gente tem o Gengis Khan. Gengis Khan teve uma infância traumática, tendo seu pai assassinado ali quando ele ainda era muito novo. Ele também foi escravizado muito novo e foi alvo ali de diversos assassinos desde pequeno. Mas isso não parou. Sem desistir de lutar pelo seu povo, o maior imperador da história lançou sobre o Oriente uma expansão e influência simplesmente extraordinária. Khan dominou territórios na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, sendo, por suas próprias palavras, um castigo de Deus. Ele costumava dizer: eu sou um castigo de Deus. Se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu pra você. Uma frase realmente amedrontadora. Enfim, toda a expansão e influência que o Império Mongol possuiu na época da liderança de Gengis Khan o fez ficar aqui com a nossa medalha de ouro na lista dos maiores conquistadores da história. E agora que a gente já viu a nossa lista completa, vamos recapitular rapidinho vendo os territórios que cada um conquistou. Sim, só pra você não esquecer de nenhum e sair desse vídeo especialista nesse assunto. Bora lá. Sétimo lugar, Napoleão Bonaparte. Sexto lugar, Adolf Hitler. Quinto lugar, Átila o Uno. Quarto lugar, Ciro o Grande. Terceiro lugar, Tamerlão. Segundo lugar, Alexandre o Grande. E em primeiríssimo lugar, Gengis Khan. E é claro, se você quiser receber mais conteúdos como esse aqui, com os melhores fatos e curiosidades sobre os mais diversos temas, não esquece de se inscrever aqui no canal. Também de acompanhar os nossos outros conteúdos nas nossas outras redes sociais. Vai ser muito legal ter você fazendo parte da nossa comunidade. E o vídeo de hoje termina por aqui. Foi muito legal ter passado esse tempo com você. Te vejo no nosso próximo vídeo.